Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, Samitiba, capítulo 5, Auxílio de Terceiros. Hoje a gente vai ver a escola na educação infantil. A escola sozinha não é responsável pela formação da personalidade, mas tem papel complementar ao da família. Por mais que a escola infantil propicie um clima familiar à criança, ainda assim é apenas uma escola. A escola oferece condições de educação muito diferentes das existentes na família. A criança passa a pertencer à coletividade, que é sua turma, sua classe, sua escola. É um crescimento em relação ao eu de casa, pois ali é praticamente o centro. Ser tanto luz quanto mariposa, general e soldado, pai e filho, possibilita grandes aprendizados às crianças. A escola também oferece atividades específicas conforme a idade das crianças, o que não acontece em casa, onde se vive conforme cada um pode e consegue dentro do que se chama vida familiar. A escola percebe na criança facilidades, dificuldades e outras facetas que em casa não eram observadas, muito menos avaliadas. Portanto, para que os pais possam conhecer realmente seu filhinho, é importante estar bem informados de seu comportamento na escola. Embora não seja de sua competência, muitas vezes a escola pode orientar os pais a superar dificuldades domésticas com o filho antes que seja necessário um tratamento psicológico. Muitas escolas, por lidar com um grande número de crianças, têm mais experiência de cada um de seus aluninhos que os pais. A voz da experiência da escola, bem ouvida, pode ser bastante útil no momento em que a família está totalmente perdida sobre a maneira como deve proceder com o filhinho. Se todos os pais soubessem dessa possibilidade de ajuda e tivessem a sabedoria de procurar a escola, muitos conflitos, desajustes relacionais, problemas de juventude, migrações, dificuldades escolares seriam, sem dúvida, resolvidos a tempo. A escola, ao perceber qualquer dificuldade com seu aluninho, também poderia chamar os respectivos pais e implantar a educação a 6 mãos. Juntos, pais e escola podem combinar os critérios educativos levando em conta as 2 mãos, a do coração, afeto, sentimento, e a cabeça, razão e pensamento. Dos 3 personagens mais importantes da educação da criança, a mãe, o pai e a escola. Vejam bem, gente, desde a educação infantil, os professores têm condições de ajudar os pais a encontrar síndromes ou qualquer outra dificuldade que a criança tenha em passar. Porque o professor, nas 4 horas que ele fica, com o aluno, por mais que a sala esteja cheia, 30, 35 alunos, eu fui professora de ter 44 na sala de aula, 44 alunos. Eu sempre procurava olhar um de cada vez. Eu tinha 200 dias letivos para isso. Então eu ficava chamando um por um na minha mesa, que nem eu falei para vocês já em algum vídeo, Eu não chamava todos na minha mesa. Eu queria olhar caderno esporádico. Então eu chamava um, depois chamava o outro. E cada vez que eu olhava caderno, que o aluninho vinha perto, eu conversava. E aí? Você mora com quantas pessoas? Seu pai, sua mãe? Seu pai é separado? Sua mãe tem quantos filhos? Quantos irmãos você tem? Eu tentava entender aquele mundo do meu aluno enquanto eu olhava o caderno dele. A desculpa que eu tinha é que eu estava olhando o caderno. Na verdade, eu nunca gostei de olhar caderno de aluno. Não é surpresa nenhuma para ninguém isso. Então, aquele negócio de ficar procurando vírgula, procurando letra, se tá bonita, se tá feia, isso aí não me importava. Mas eu aproveitava aquele momento de olhar o caderno para ver se estava fazendo lição ou não. Eu queria saber da vida da criança. Para saber se estava fazendo lição ou não, eu olhava todos os dias, de longe. De longe, o professor, se quiser, ele está vendo ali se o aluno está fazendo lição ou não. É só o professor ficar em pé, não ficar sentado. Ele andar pela sala, ele vai perceber quem está fazendo lição e quem não. Então não precisa chamar na mesa. Mas com a desculpa de olhar caderno, eu chamava a criança lá, sentava do meu lado. Tinha um período de sondagem, quando é primeiro ano. A criança senta na mesa do professor para fazer sondagem. E ali a gente faz os questionamentos. E eu queria saber tudo que eu pudesse saber daquela criança. Dali eu já tirava um perfil, se a criança ia precisar de um tratamento psicológico ou não. Geralmente as crianças mais humildes, com mais necessidade de alimento, de afeto, de família. Crianças que tinham necessidade de um olhar carinhoso. Crianças que tinham necessidade de um brinquedo. Crianças que tinham necessidade de brincar.
Eram crianças extremamente sozinhas, crianças jogadas na rua. Essas crianças precisavam muito de um tratamento. Mas a gente sabia que, por ser humilde, muitos não iam levar a psicólogo coisa nenhuma. Então eu direcionava essas crianças a tratamento. Os pais vinham em reunião ou eram convocados para poder saber da necessidade daquela criança. Muitos me criticavam. Eu era chamada a professora de psicólogo, né? Professora que inventava psicólogo para as crianças. Porque quando eu via que a caixinha da criança não abria, eu estou ali ensinando diariamente e a criança não está pegando, tem um porquê. E aí você tem que buscar o porquê. Eu estou ali para ensinar beabá. Eu não tenho a parte clínica. Eu não posso diagnosticar uma criança. Então eu tinha que mandar para alguém. E para quem a gente manda? Um psicólogo. O psicólogo vai analisar aquela criança e vai ver se é necessário um psiquiatra. O psiquiatra vai analisar aquela criança e ver se é necessário um neurologista. Olha como o negócio é. Para abrir a caixinha da mente daquela criança, para que ela possa realmente aprender a ler e a escrever. O processo é longo, demorado e difícil. Mas o professor que fecha os olhos e não enxerga o seu aluno como um ser que precisa de auxílio, ele deixa passar um monte de oportunidade de ajuda. Esse aluno defasado no primeiro ano, ou no ensino infantil, ele vai ser um aluno defasado o resto da vida, porque ele não foi tratado na raiz do problema. Quando ele chegar na faculdade, e chega, porque é só fazer xizinho em prova hoje em dia, né? Quando ele for se tornar um médico, é aquele médico que esquece instrumento dentro da barriga do paciente. Quando ele for um engenheiro, um arquiteto, vai ser aquele cara que constrói uma casa e ela cai. Então, eu não deixava o aluno chegar lá no final defasado dessa forma, porque eram futuros profissionais que iam acabar com a nossa sociedade. Como eu falei ontem, a escola prepara para o trabalho. O ser humano que está ali é complexo. Tem que ser trabalhado o ser humano no total. E o principal desse ser humano é a cabeça e o coração. Tem que ser trabalhado essas duas partes. Coração, seus valores, seus princípios. Cabeça, sua consciência, suas responsabilidades. Os seus sonhos, seus desejos. É necessário que o ser humano desenvolva as duas asas, o amor e a razão, para que ele possa voar. Então, para que ele desenvolva plenamente, eu tenho que estudar esse ser humano. Essa criaturinha que está na minha frente é uma caixa de surpresa. Ali eu tenho síndromes de tudo que é tipo. Ali eu tenho autista, eu tenho o que tem SPA, eu tenho o que tem TDAH, eu tenho o aluno dito regular, eu tenho tudo ali misturado. Eu tenho que ver o que eu tenho que funciona, o que eu tenho que não está funcionando e trabalhar principalmente com aqueles que não funcionam. E para isso eu não vou conseguir trabalhar sozinha. Enquanto professora, eu sou só pedagoga, eu só tenho essa parte da pedagogia. Então eu vou ter que pegar a área clínica como auxiliar. Eu sempre bati na tecla que a escola tinha que ter, não um psicoterapeuta, porque um psicoterapeuta, eu não acredito, talvez eu vou falar uma coisa que seja até um pouco ofensiva a esse profissional, mas eu não acredito muito nesse trabalho, né? Eu não acredito porque eu não vi ainda um trabalho bem feito. Talvez seja esse o problema. Até hoje eu não encontrei um cara que fizesse um trabalho real dentro dessa área. Então, eu não acredito nela porque eu não tive oportunidade de ver um bom trabalho. Mas se tiver um bom trabalho, eu gostaria de conhecer. Para poder, inclusive, dizer, gente, vai que vale a pena, né? Mas eu não queria um psicoterapeuta dentro da escola. É um curso hoje que se faz online, faz à distância. Qualquer um pode fazer. Faz ensino médio, faz um psicoterapeuta e pronto, o cara já é um terapeuta.
Mas, como eu falei, porque eu não vi um trabalho sério, então eu desconheço um trabalho sério a esse respeito, então eu não faço ele valer muito a pena. Mas se tiver alguém sério, é ótimo. Mas dentro da escola eu gostaria que tivesse psicólogo. Toda escola deveria ter pelo menos um psicólogo por período. Cada período, na escola que eu trabalhei, tinha 6 salas de aula. Faz 6 vezes 3, 180. Pelo menos 200 alunos em cada período. Um psicólogo não dá conta, mas já ajuda. Por período, um psicólogo. Toda semana ele vai alinhando ali aquelas crianças que ele pode passar 30 minutos com ele, 15 minutos que seja, para ele conhecer bem aquela criança, para ele descobrir se tem alguma coisa de errado com aquela criança, para ele passar para o professor e o professor passar para a família e a família tomar providência. Seria o ideal em toda escola ter um psicólogo por período. Mas é um cargo que as prefeituras e o estado fingem não conhecer. Aí coloca um psicoterapeuta, um cara que vai ficar brincando com a criança fora do horário de aula, né, ou dentro do horário de aula e tira a criança um pouquinho da sala de aula, brinca com ele, não soube brincar, colocar azul com azul, então tem um problema. Mas ele não tem especialidade, de fato, para orientar o que deve ser feito dali em diante. Ele descobre até o problema da criança, mas não consegue saber orientar que tipo de solução que vai ser dado. Então, até hoje eu não vi um trabalho sério em relação a isso. Por isso que eu estou falando que eu não aconselho, porque eu não vi um trabalho sério. Mas se eu ver, eu falo para vocês, achei. A escola infantil é o alicerce de tudo que vai vir lá pela frente. Eu tive um encontro uma vez, professores de ensino infantil e fundamental aqui na prefeitura. Era difícil a gente ter esses encontros, porque infantil é uma área, fundamental é outra. Eles sempre separaram. Quando teve aquele encontro das duas áreas, eu achei super produtivo. Porque a gente, quando pega no fundamental a gente pega a criança crua. A criança chega no primeiro dia de aula procurando a piscina de bolinha, chamando a gente de tia. A criança chega naquela dependência de toda hora querer ir no banheiro, naquela dependência de tudo perguntar, professora, tô copiando aqui, tá certo? Professora, tá certo? Professora, tá certo? O fundamental não é assim. Desculpa a tosse, gente, ainda continuo gripada. O fundamental já não é assim. O fundamental não tem nada de tia, é professora. Esse é o certo, o termo certo é professora. Não é prof, não é pro, não é pissora, não é fessora, é professora. Já começa por aí. Já não tem banheiro toda hora, não tem piscina de bolinha, não tem parquinho. E não precisa ficar toda hora, tá certo, professor, tá certo, professora. Tem que apartar um pouco da professora, tem que ter um pouco de independência. Então, quando teve esse encontro do infantil com o fundamental, nós de fundamental, nós colocamos os problemas que a gente encontra na primeira semana de aula, porque o infantil não prepara a criançada para ir para o fundamental. É muito projetinho de contos de fada, e quando chega no fundamental, nós temos crianças de 8 anos, 7 anos, sendo dono que eu falo não, mas responsável por biqueira. Nós que trabalhamos na periferia, a nossa realidade é essa. Então, tardiamente vai ser trabalhado com essa criança questão de valores, que já deveria ter sido trabalhado lá no infantil. Quem sabe, salvando vidas lá no infantil. Nossa, Patrícia, mas no infantil tem que ser 3 porquinhos mesmo e o lobo mau. Não, não tem, gente. Pode ser trabalhado os 3 porquinhos e o lobo mau? Pode, mas fazendo um paralelo com a vida real. Gente, na vida a gente vai encontrar pessoas boas e ruins. O lobo mau é uma pessoa invejosa, é uma pessoa do mal, ela quer comer os porquinhos, ela quer invadir a casa dos porquinhos, assim como um ladrão invade a casa da gente, um ladrão rouba a gente tem que tomar cuidado. Fazer um paralelo, não é assombrar a criança, mas fazer um paralelo com a vida real. Mas fica lá, 3 porquinhos e o lobo mau, aí faz um monte de casinha bonitinha, faz maquete, faz um monte de bichinho, pendura na parede, fica florindo. Tem lobo mau que elas fazem tanto
a roupinha bonitinha, a carinha do lobo mau. Já viram o lobo que tem da Turma da Mônica? Dá vontade de trazer o lobo para casa. E a gente sabe que o lobo é um animal selvagem. Ele pode matar a gente, independente das historinhas. O lobo em si é um bicho que pode nos causar danos. Mas na Turma da Mônica a gente olha o lobo lá, dá vontade de trazer para casa, parece um cachorrinho do bem, né? Então quando a gente fica florindo demais uma situação, a gente está iludindo aquela criança. Aí ela sai daquela ilusão e volta para casa dela. Aí na casa dela a história é outra. Lá não tem lobo mau e os 3 porquinhos. Lá tem a pessoa do mal, que às vezes molesta aquela criança, que estupra aquela criança, que bate naquela criança. Aí não existe aquela coisa, né? O confronto entre a vida real e o ilusório que o professor passa. É bonitinho demais, todas as coisas que o professor de ensino infantil faz, eu dou o braço a torcer. Eles recortam EVA, faz cada coisa, que uma mais linda que a outra. A arte do professor do ensino infantil é maravilhosa. As brincadeiras que eles inventam com as crianças são demais. Mas não pode viver só no lúdico. Tem que preparar para o que vai vir depois, principalmente nos últimos anos de ensino infantil. E a criança não é preparada. Aí quando a gente teve esse encontro, eu coloquei essas situações. Eu tomei pedrada até não querer mais, lógico. Por quê? Porque a gente tem que viver cada fase a sua época. A fase do infantil é a fase do lúdico. Elas batem nessa tecla. Enquanto a escola tiver um sistema de faz de conta que a gente vive no Branca de Neve e os 7 Anões, depois faz de conta que a gente está aqui aprendendo a escrever, a ler, a abacaxi continua sendo aí, parabéns. Enquanto houver esse faz de conta, a escola não está fazendo o papel dela de verdade. A escola, para ela fazer o papel dela de verdade, ela tem que ser aquele faixinho de luz no meio da escuridão. A escola, ela tem que ser transformadora da comunidade dela. Eu sempre bati na tecla que a escola tem que ter horta comunitária, a escola tem que ter reciclagem de lixo, a escola tem que ter reciclagem de óleo, a escola tem que ter a questão, como eu falei, do psicólogo para tratar essas crianças. Lembram quando a gente tinha até dentista dentro da escola? A gente tomava vacina dentro da escola? A escola tem que ser isso aí. É um ponto transformador daquela comunidade. Ela tem que ser respeitada. Mas a escola passou a ser um local para vândalos, para eles entrarem de final de semana e roubar. Para eles entrarem no final de semana, ou você abre a quadra da escola para os caras jogarem bola de final de semana, ou eles vão pichar a escola inteira. Eu passei agora por uma igreja, quando eu estava vindo da hidroginástica. O muro da igreja é baixo, as grades são fáceis de subir e pular para dentro da igreja. A igreja é pequenininha, toda pintadinha, toda pequenininha. Ninguém mexe naquela igreja. Por que será? Me respondam. Por que que dentro de uma igreja pequenininha, com muro baixo, com um portão baixo, fácil de pular, fácil de pichar, detonar, quebrar a porta, entrar, roubar, por que que ninguém mexe naquela igreja? Porque as pessoas que estão em volta, por mais que elas sejam as mesmas que estão em volta das escolas, elas têm respeito na igreja. E por que que a escola não tem respeito? Porque a escola não está fazendo o seu papel transformador. A igreja faz. E eu não estou aqui para defender a igreja A, B ou C, religião. Eu estou falando que aquela igreja faz o papel transformador. Então as pessoas respeitam. A escola não está fazendo o papel transformador. Aí as pessoas não respeitam. Aí vai pai e mãe na porta da escola reclamar. Aí vem secretaria e exige do professor mundos e fundos. Vem diretor, que muitas vezes não tem a capacidade para ser diretor, porque é cargo comissionado, no caso de prefeitura. Os caras vêm com pedra na mão, porque cai em cima do professor efetivo, tudo que deveria ser de todos acaba sendo função só do professor. Muitas vezes ele sufocado, ele deixa de fazer
ele abre e guarda. Acabei de falar isso para uma professora amiga minha. Ela falou, Patrícia, mais um ano, a gente está voltando, cheio de exigência, de papel, de papelada, tem que fazer um monte de coisa. E para nós mesmos, transformar alguma coisa na vida do professor, nada. Desanima, o professor nem está começando o ano letivo, já está desanimado. Porque exige-se demais do professor e ele acaba abrindo guarda. Ele fala, não aguento tanta coisa. Justifica? Não. Você está ali, você tem que fazer o seu papel. Mas cansa. O professor fica cansado, de verdade, ele não tem nem ânimo para voltar para a sala de aula. Porque tudo cai em cima do professor. E sendo que deveria ser diferente. A escola é um lugar onde todos têm obrigações, não só o professor. O merendeiro, quantas vezes não falei isso para as meninas da merenda? Falei, gente, vocês me ajudam muito aqui. Quando vocês mandam um aluno entrar na fila sem cortar a fila, quando vocês mandam um aluno trazer o prato limpo, jogar o lixo no pote certo, vocês estão me ajudando muito. Porque na sala de aula tudo tem as suas coisas no lugar certo. Por que na hora do recreio não pode ser assim? A criança faz o que quer. As meninas que trabalharam comigo, os anos que eu trabalhei, com merendeiras competentes, com profissionais éticos, me ajudaram muito com os meus alunos, porque o que eu falava na sala de aula se continuava lá fora, na hora do recreio. A gente falava uma fala só. O que uma falava, a outra dançava, e a criança obedecia porque via que o sistema era o mesmo. Mas dentro da escola as coisas estão descambando, porque você sai do infantil que fala uma língua, entra no fundamental que fala outra língua, a criança se perde. E quando sai do Fundamental 1, que vai para o Fundamental 2, é muito pior. Aí sai de um professor que tinha uma linguagem, 4 horas com aquela criança, e vai para uma escola que são 8, 9 professores, cada um fala uma língua diferente do outro. Aí complica. E entra na fase da pré-adolescência ainda, para perder essa criança para o crime, para a bebida, para a droga, é a coisa mais fácil do mundo. A maioria das meninas que vão para o ensino fundamental 2, elas engravidam 2 anos dentro da escola lá, elas pegam gravidez. Porque elas se perdem totalmente no meio de tanta informação nova. E tudo desencontradas, não são informações que uma ajuda a outra, reforça a outra, são informações desencontradas. Um pode, outro não pode, outro deixa, outro não deixa. É complicado. Então, a gente vê que o infantil, ele é a base, né, para que essas crianças possam já ir percebendo o que vai vir pela frente. O infantil tem que preparar essas crianças para o que vai vir lá na frente. O fundamental dá continuidade a isso. Fundamental 2 também. Ensino médio também. Para chegar na faculdade, o cara respeitar o professor da faculdade. Meu primeiro ano de faculdade, eu vi os alunos, eram 100 alunos dentro da minha sala, no Cruzeiro, lá em São Miguel, uma sala enorme, coisa que eu não tinha costume. E os caras saíram da sala, não falavam nem da licença, professor. O primeiro dia de aula eu fiquei apavorada. Falei, o que está acontecendo? O professor está falando, o cara está saindo, está indo no banheiro, não fala nem da licença, professor. Eu não fui acostumada assim. Era outra realidade completamente diferente. Então, esse choque, ele assusta o aluno e deixa ele perdido. Aí ele não consegue se desenrolar também. Então, nós temos obrigação lá do ensino infantil, né, já ir colocando o aluno ciente do que vai vir lá na frente. Eu sempre preparei meus alunos para o trabalho. O que você quer ser quando crescer? Qual é o tipo de profissão que te agrada? Eu trazia palestrante de acordo com o aluno, né? Eu quero ser dentista, eu trazia um palestrante dentista. Eu quero ser um pediatra, eu trazia um pediatra na sala de aula. Eu quero ser um polícia, eu trazia um polícia na sala de aula. Eu preparava meus alunos já para os sonhos que eles estavam desejando lá no futuro. Se aquilo vai acontecer ou não, não sei, eles também não sabem. Mas é um desejo daquele momento, então vamos ajudar. Vamos ver se é isso mesmo que eles querem. Eu preparava meus alunos para o futuro. Eu não ficava ali, no mundinho de Barbie com eles, que eu sei que aquilo ali é ilusório. Não adiantava nada fazer aqueles cartazes lindo, maravilhoso, porque alguém da secretaria vai vir aqui e tem que ver a sala bem arrumada. Os cartazes que tinham na minha sala de aula, tudo cartaz feio, gente. Tudo cartaz feinho. Tudo cartaz cheio de erro de ortografia. Porque eram cartazes feitos pelos meus alunos. E isso, para mim, era mais importante. Eu queria que eles fizessem. Para eles fazerem um cartaz bonito, eles tinham que aprender a fazer o feio primeiro.
Faz parte. É o processo. Então não precisa ter nada bonito. Bonito eu tenho na minha casa. Eu compro até pronto. É assim que funciona. Sala de aula é um lugar de transformação. Então precisa ir preparando o que vai vir lá pela frente. Você vai trabalhando lúdico aqui. Eu trabalhei sexualidade com criança no filme Dumbo. É o lúdico, é o ilusório, porém com um assunto importante, gravidez. Ninguém vem de cegonha. Precisa de ter o contato de homem e mulher para se ter um filho. Para eu poder entrar nesse assunto de sexualidade, de reprodução, eu tive que trabalhar Dumbo no primeiro ano com a criançada. E esse assunto está lá nos parâmetros curriculares e os professores não querem trabalhar. Porque, falar de sexo com criança, não, isso deixa papai e mãe. Gente, está nos parâmetros curriculares nacionais. É importante que a escola passe informação. É justamente pela falta de informação que a gente tem um número alto de crianças tendo outras crianças. Crianças de 10 anos, 11 anos, a primeira menstruação, a menina já engravida. Perde o filho, aborta o filho, ou então ela morre na hora do parto. Por falta de informação. E quem é que tem que dar informação? Família? Sim. Mas se a família não está dando, a escola tem que dar. Não que eu vou lá ficar ensinando posições sexuais para o meu aluno. Isso é absurdo. Tem um governo aí que fez isso, uma cartilha de posição sexual. Aí é absurdo. Você está ensinando a fazer sexo. Eu não estou lá para ensinar a fazer sexo, eu estou lá para prevenir o sexo, falando que tem uma etapa certa para acontecer, prevenindo a gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. É a função do professor. E às vezes a gente quer fugir dessa função, porque se eu falar, os pais vão vir comer meu fígado. Eu fazia reunião de pais, eu deixava esse assunto, que era um assunto mais, exigia um pouco mais de maturidade das crianças. Eu trabalhava o ano inteiro, preparando para aquele momento. E a minha última reunião de pais, penúltima, melhor dizendo, no terceiro bimestre, eu falava, pais, agora no quarto bimestre eu vou trabalhar sexualidade. Eu vou falar sobre reprodução. Vocês me ajudem em casa. Aqui eu vou fazer isso, isso e isso. Eu já avisava os pais como é que ia ser a aula, para os pais acompanharem o caderno e ter a conversa que eles gostariam de ter com os filhos. Ou que eles não gostariam, mas que precisava ter. Ainda assim, teve mãe que não vinha na reunião e arrumava confusão. Eu não esquentava a cabeça com essas confusões, porque eu estava dentro daquilo que eu sei que é certo. Quando o professor sabe, tem propósito sério diante daquilo que ele deseja trabalhar com o aluno, ele não precisa ter medo de nada. Eu nunca tive medo. Toda vez que eu trabalhei algum projeto, qualquer tema, qualquer título, eu sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo. É importante que o professor saiba o porquê que ele está fazendo aquilo. Quando ele tem argumento, ninguém derruba ele. Aí já era. Aí você pode trabalhar o que você quiser. É isso. Mas que o infantil não seja tão infantil assim, porque ele tem que preparar para o fundamental. Essa ponte tem que ser feita naturalmente. A criança tem que sair de uma fase e entrar na outra sem tanto atrito, tanta, Poxa, que diferença da onde eu estava. Não tem que ter isso. É uma continuidade. E para isso, o professor, a escola, os funcionários têm que fazer cada um a sua parte.